Olá, queridos amigos, irmãos, você que é adventista, você que não é adventista, você que pertence a qualquer uma outra denominação. Seja bem-vindo a este canal. Obrigado por você tirar um tempo para assistir o vídeo, para ouvir a mensagem. Pode ter certeza que você está recebendo bênçãos do céu com os ensinos que você está buscando. E o desejo do meu coração é que você busque mais, cada vez mais, que você aprenda, que você permita que o Espírito Santo te encha com esse prazer, que o prazer da lei de Deus, porque o próprio Davi diz, né, a lei de Deus é um prazer para ele. Queridos, eu vou dar continuidade ao terceiro vídeo, né, o último vídeo postado, que vem falando sobre a lei de Deus. E eu até então, no final, eu deixei uma pergunta para ser respondida agora. A pergunta é o seguinte, ela diz, como guardar o sábado? A Bíblia nos ensina como guardar o sábado. Claro que não está tudo aqui, né, neste vídeo que eu vou colocar aqui só um verso bíblico, mas ela tem todas as respostas para nós. Eu sempre falo isso. Todas as perguntas que o ser humano poderia imaginar, a Bíblia tem a resposta. Não é outro ser humano que vai nos responder o que nós perguntamos e precisamos saber para a nossa salvação e de Deus. O próprio Deus, o próprio Jesus, deixou as respostas escritas para nós no manual que é o quê? A Bíblia Sagrada. Tá? Espero que você tenha esse manual na sua casa, porque é dele que nós tiramos os conselhos do céu. Não existe outro lugar. Ok? E eu quero pedir para você, compartilhe os vídeos, peça para os seus amigos, para os parentes, para a tua igreja, que você compartilhar, para se inscreverem no canal. Claro que eu não estou tendo benefício nenhum com este canal em relação a financeiro. Não, nada. O meu intuito desse canal, queridos, é levar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem verdadeira, né? A mensagem as três mensagens angelicais de Apocalipse 14, né? Que vem dizendo para nós que nós devemos pregar o Evangelho, levar a mensagem rápido, porque Jesus está voltando, o tempo está acabando. Você mesmo está vendo os acontecimentos, né? Tudo está indicando aí que as dores do parto estão aumentando cada vez mais. Jesus fala que seria como se fossem as dores do parto, né? E cada vez as contrações estão vindo com mais rapidez. Já já o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, abre o céu e aí não há mais tempo. Claro que não vai ser hoje ou amanhã, né? A gente sabe que tem algumas coisas a ser cumpridas ainda, mas está perto. Para nós pode parecer um pouco ainda distante, mas para Jesus, não. Ele está retornando, queridos. Muito cuidado com a sua salvação. Não brinque com a salvação. Ok? Então compartilhe o vídeo, peça para os seus amigos se inscreverem, né? Que fica mais fácil para a gente estar levando essa mensagem avante, né? Com quanto mais gente inscrita, a mensagem será espalhada com mais rapidez. Ok? Que Deus te abençoe em cada clique que você der aí para compartilhar para alguém. Que as bênçãos sejam derramadas em dobro na sua vida do Espírito Santo. Queridos, como guardar o sábado? Nós vamos para um verso bíblico que está no livro de Isaías. Isaías capítulo 58, ele tem a resposta para nós. Deus deixou a resposta para nós, o que devemos fazer, um pouco do que devemos fazer no dia de sábado, para guardar o sábado, né? Isaías 58, o verso 13 e o 14. Diz assim então, ele fala para nós, né? Se desviares o teu pé, de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Então ele fala, se você, né? Deus está fazendo aqui um acordo conosco. Ele está dizendo, querido, meu filho, se você desviar os pés, não seguir o teu caminho, né? Não profanar, não fazer o teu próprio querer. Profanar é não pecar no meu santo dia, né? E de cuidar dos teus próprios interesses, ele fala. O nosso interesse é o que nós fazemos na semana, o dia da semana, nosso trabalho, nossa compra no mercado, limpar casa, lavar carro, limpar quintal, tudo isso é o nosso afazeres, o nosso interesse. Ele fala, não é nada para ser feito para o nosso interesse, tá? Ele fala no meu santo dia. Então se você não fizer nada disso, né, não cuidar do seu próprio interesse no meu santo dia, aí o que eu devo fazer mais? Se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor,
O que é deleitoso? Deleitoso, ele fala assim, você chamar o sábado um dia de alegria, se você fazer dele um dia de alegria, o sábado tem que ser um dia feliz. Eu tenho que estar no sábado com alegria, por quê? Porque é o dia santo do Senhor. O sábado é um pedacinho do céu, um pedacinho do jardim do Éden, que Deus fala para nós assim, olha, esse é um pouquinho do prazer que você vai ter lá. Mas se eu não fizer por ter esse prazer aqui, não tem graça eu estar no céu, não tem sentido eu estar no céu. Por isso que já é para não fazer nada dos afazeres normais da semana, porque tem que ser um dia diferenciado. Quando Deus santificou e separou esse dia, era para ser diferenciado. É um dia que representa para mim um pedacinho, um pouquinho do céu. Então esse dia tem que ser um dia maravilhoso, um dia que eu vou pregar o evangelho, que eu vou sorrir com as pessoas, que eu vou ajudar as pessoas, que eu vou levar a mensagem às pessoas que estão tristes, os famintos eu vou ajudar, as pessoas que estão necessitadas de ajuda. E isso tem que me dar prazer. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que ir para a igreja, orar, buscar ao Senhor, como Paulo, como Jesus ia, como era o costume de Jesus e dos apóstolos, certo? E no meu santo dia, ele fala, no dia do Senhor, não é em qualquer outro dia. Claro que se eu ir na igreja num domingo, ir numa quarta-feira, numa quinta-feira, não tem problema eu fazer culto nesses dias. Eu adorar a Deus pode ser em qualquer dia, mas tem um dia específico que eu devo adorar a Deus, diferenciado. Aí ele fala, se chamarem meu sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo teus próprios caminhos. Você está entendendo? Eu tenho que honrar esse dia, respeitar e não seguir os meus próprios caminhos. Qual que é o meu próprio caminho? Onde eu vou para o trabalho, vou fazer trabalho, né? Meu trabalho lá com o meu chefe, vou fazer compra, vou no mercado, eu vou pagar as contas, né? Eu faço todo tipo de serviço, isso é para o meu benefício, esse é o meu caminho. Aí ele fala, não pretendendo fazer a tua própria vontade, olha bem, não pretendendo nesse dia fazer a sua própria vontade. A minha vontade é o quê? Me diga, qual que é a tua vontade todos os dias? Tua vontade de fazer o que você quiser, não é? Ir trabalhar, de pagar conta, de ter um outro emprego, ter mais salário, mais dinheiro, mais carro, mais um monte de coisa. Deixar a casa limpa, mas você também quer fazer no sábado. As donas de casa, né? Geralmente, todo momento está limpando alguma coisa. No sábado, não é para fazer nada. Você vai comer no sábado. Mas a louça que você sujar, você não pode lavar. Você deixa ela cobertinha lá na pia, cobre ela com pano e só vai limpar depois do pôr do sol. No dia santo do Senhor, nenhum trabalho farei. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Quer dizer, lá do teu portão para dentro, ninguém trabalha. Nem alguém que for para vir arrumar uma torneira, se quebrar, você fecha o registro e não usa. Só depois do pôr do sol. Não, ninguém vai morrer em ficar com a torneira fechada até o pôr do sol. Certo? Então, não é necessário. E ele fala também, não falando as palavras vã. Palavras vã é o quê? Palavras sem sentido, sem anexo, sem palavras bobas, tolas, né? Brincadeiras desagradáveis, palavrões, palavras tolas. Nós temos que falar as coisas que nos levam a aprender, palavras que nos beneficiam, palavras de salvação, palavras de Deus, leitura da Bíblia, leitura de um livro, mas um livro que nos leva a aprender mais de Deus da Bíblia, não é qualquer livro também, certo? Então, nada de palavras tolas, tem que usar de sabedoria. Esse dia é um dia separado, um dia diferente dos outros. Claro que nos outros dias não devemos ficar falando palavrão também, Deus é contra isso. Palavrão é coisa do inimigo, né? Palavras tolas. Mas nesse dia em especial, não. Aí ele continua, no verso 14 agora. Aí se você fizer tudo isso que ele está mandando aqui, que ele está pedindo, que Deus está pedindo, aí ele fala o que acontecerá. Olha, então te deleitarás no Senhor, né? Então te alegrarás no Senhor, se você fizer isso aí. Aí ele fala eu, o Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A promessa, é uma promessa, ele fala, a boca do Senhor o disse. Você já viu Deus falhar com alguma das suas promessas? Não. Por que nós não temos essa bênção então? É porque nós não respeitamos o dia santo do Senhor, não respeitamos as leis do Senhor, as regras do Senhor. Se nós respeitássemos, nós íamos nos deleitar
ele fala, nós íamos viver felizes e tranquilos se nós tivéssemos seguido esse passo a passo que ele está dando aqui no capítulo de Isaías 58, verso 13 e 14. Ele promete, então te deleitarás no Senhor. Olha só, ele fala, eu, o Senhor, o disse. Cavalgar nos altos da terra, querido, é andar, passear livremente, tranquilo, sem problema, ter de tudo, do bom e do melhor. Não temos porque nós somos negligentes, nós falhamos com as regras de Deus, é simplesmente isso. Então, como guardar o sábado? É fácil, não é? Não seguindo teus caminhos, não fazer nele seu trabalho manual, teu trabalho normal do dia a dia, nem encontrar o teu próprio prazer. O sábado não é para me dar prazer com comidaiada chique, caras, comer fora, né? Fazer o trabalho de casa aqui que eu sempre faço normal. O que tem que me dar prazer é a palavra de Deus, é pregar o evangelho para outras pessoas, isso sim tem que me dar prazer, porque eu ajudo as pessoas a encontrar o caminho do céu, encontrar Jesus. Eu não vou salvá-las, mas tem que me dar prazer dessa forma, nesse sentido, certo? E ele fala também evitar diversões, né, entretenimentos que não levam a nada, não falar as suas próprias palavras, conversas fúteis, ou conversas sem sentidos, buscar o ensino, companheirismo, autoexame de coração com outros cristãos, ir à igreja, né? Ao torná-lo um dia de renovação espiritual e descanso físico. Descanso físico é descanso da semana, do trabalho, dos pesos árduos, né? Do sofrimento do dia a dia, das tarefas. A gente já não dorme direito, tipo, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, tem que esquecer, tem que limpar a mente disso. Tem que voltar a mente para Deus, para a vinda do Senhor, o que eu tenho que fazer para recebê-lo, como eu tenho que me preparar, como eu tenho que ajudar as pessoas, ok? Então aqui está um pouco de como guardar o sábado, meus queridos. Continuando. Então, que bênção é prometida pelo mandamento do sábado? Você viu aqui que tem umas bênçãos de como guardar o sábado, né? Mas aqui ainda continua. Que bênção então é prometida pelo mandamento do sábado? O próprio Jesus fala para nós em Mateus 11, verso 28. Ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que bênção. Vão ser aliviados do cansaço. Vinde a mim, ele fala, se você está cansado com a turbulência do seu dia a dia, venha a mim, busque a mim. É em mim que você vai encontrar alívio. Jesus ele quer fazer uma troca, ele fala, pega o meu fardo que é leve, tranquilo, e me dá o teu que é pesado, porque você coloca muito peso nas suas costas e você não aguenta. Então, troca comigo, ele fala. Então, venha a ele, se entregue a ele, em oração você fala com ele. Diga, Senhor, eu troco o meu fardo contigo. Aí você para agora de seguir os seus próprios desejos, suas próprias vontades, e começa a seguir os desejos, vontades de Deus, que você vai ver como vai aliviar a tua carga. Como você vai ter paz de espírito, paz no coração. Você vai dormir em paz. Vamos lá? Então, cada um dos 10 mandamentos tem um significado espiritual. Alguns cristãos legalistas focalizam a letra da lei e negligenciam seu espírito. Jesus quer que mantenhamos tudo em equilíbrio. A Bíblia frequentemente usa os termos descanso para referir a salvação. Descanso para referir a salvação. Quando Jesus voltar, ele fala, entrarão no meu descanso. Não é que hoje eu entro no dia de sábado, eu preciso descansar nesse dia. Mas ela se refere que nós vamos ter um descanso eterno. Qual que é o descanso eterno? É um sábado eterno, porque no céu não vai ter pecado, não vai ter cansaço, não vai ter nada de ruim. Então sempre vai ser sábado para nós, porque vai ser tudo santo. Esse é o descanso eterno que a Bíblia se refere. Eu quero que você acompanhe um texto aí, alguns textos que nós vamos ler. No livro de Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus. Se você tiver a tua Bíblia aí, por favor, quero que você acompanhe. Você para o vídeo e acompanha. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 1, fala assim, ó. Paulo fala, tememos, portanto, que, tendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda, porém, que alguns de vós tenham falhado. Paulo fala, eu temo por vocês, porque alguns de vocês vão ter falhado, não vão entrar no descanso de Deus. É aqueles que não estão buscando a salvação, não estão acreditando
nas coisas de Deus. Estão deixando as coisas do mundo invadir o seu pensamento e guiar para outra direção. Aí ele fala ainda no verso 4, capítulo 4, verso 4, ele fala assim, ó: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, está falando do dia sétimo agora, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Deus descansou para deixar de exemplo para nós, porque ele não se cansa, Deus não precisa descansar. Ele descansou porque ele sabia que o homem precisaria de um dia de descanso, e nunca foi mudado isso, biblicamente. Ok? No verso 9, quero que você veja no verso 9, ele fala assim, ó: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Nesse texto não está falando do sábado, ele está falando da volta do Senhor e da vida eterna. Esse repouso será para sempre. Para sempre. Mas para aquele que guarda hoje um pouquinho do repouso, que é o sábado do Senhor. No verso 10, ele conclui falando: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Ok? Deus está falando do descanso sabático. Foi um pouquinho, um pedacinho do exemplo do descanso eterno que nós vamos ter lá na frente. Mas para aquele que obedece hoje os mandamentos de Deus do jeito que é, inclusive a guarda do sábado, não foi retirado. Nós vamos guardar o sábado na eternidade, queridos. Como que o sábado foi abolido? Não existe uma lógica para isso, que foi mudado. Jesus ressuscitou no domingo, mas ele não santificou o domingo e não disse que teria que guardar o domingo. Em hipótese alguma, não existe isso. Tá? Eu posso dar um sermão para você sobre o dia de domingo, mas eu não vou fazer aqui para não ser censurado, porque nós não podemos estar falando algumas palavras e de algumas religiões e algumas igrejas, porque eles cortam os vídeos e proíbem a gente de fazer o vídeo, certo? Tá dessa forma agora. Então eu posso mandar no seu particular, se você quiser, eu quero. Escreve para mim, manda o teu número de telefone, eu posso mandar para você um áudio com a pregação sobre o domingo, falando tudo como surgiu, sem ser censurado. Você poderá ter esse sermão. É só você querer. Vamos continuar? Então, diz que aquele que realmente foram conduzidos ao descanso da conversão e que habita em Cristo guardarão o sábado do sétimo dia como símbolo do repouso cristão. Ok? Queridos, por que Deus deu o sábado como um sinal de seu poder criador e santificador? Você gostaria de começar a receber essa bênção desse dia santo, guardando e em sua honra ao Criador? Assista, se você não assistiu ainda os outros vídeos, assista os outros vídeos sobre a lei de Deus. Começa no 1, 2, o 3 e o 4, faz uma sequência para você entender melhor. E tome a decisão de guardar o sábado do Senhor. Consequência tem, queridos, nós temos consequência todos os dias. Mas Jesus irá voltar e nos dar recompensa. A recompensa será eterna. Viver eternamente com Cristo, na nova terra prometida. Mas eu não quero terminar aqui, eu ainda quero falar mais um pouquinho para você de alguns textos. Lucas 16, verso 17. Vamos lá, lê em Lucas 16, verso 17, que fala aqui sobre o descanso. Lucas 16, verso 17, fala assim, ó: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei de Deus tem 10 mandamentos, inclusive o sábado, não tem mudança nenhuma. O próprio Jesus fala, é possível que passe o céu e a terra, mas não vai ser mudada a lei. A lei vai ser obedecida, é para ser obedecida desta forma até o final. Alguns não querem, alguns dizem que mudou e estão obedecendo outra lei. Outra lei? Lei de homens, não é a lei de Deus. Agora você que decide, vai obedecer a lei de homens ou a lei de Deus? Quero que você acompanhe também no livro de Romanos. Tem mais um texto que eu quero que você leia comigo, em Romanos 2, verso 12 e 13. Olha o que diz lá. Romanos, capítulo 2, verso 12 e 13. Diz assim, no verso 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Você está entendendo?
Eu tive uma pergunta de uma pessoa que me diz assim, aquelas pessoas que não conheceram a lei, que não conheceram sobre Jesus, se alguém não conheceu, vai ser julgada de que maneira, né? Ela vai ser julgada da maneira que ela viveu na época dela. O texto aqui está dizendo, ó, assim pois todos os que pecaram sem lei, então ele não sabia que tinha lei, também sem lei perecerão. Quer dizer, vão ser julgados sem lei. Mas Deus tem o seu critério. Vai ser no critério de Deus. Ele deveria ter, de alguma forma, percebido que existe um Deus e respeitado. Certo? Mas se ele não quis viver do jeito dele, vai ser julgado da mesma forma. E todos os que com a lei pecaram, sabendo que existia lei, mediante a lei serão julgados. Então, qual que vai ser... sobre o quê? O que vai identificar? O que vai ser usado para julgar as pessoas? A lei. Nós vamos ser julgados pela lei dos mandamentos. Não vai ser ele que vai nos salvar, mas vão ser eles que vai estar ali, ó. Nós vamos ter uma comparação. Vai ser feita uma comparação. Aqui tá as tábuas dos mandamentos e um caminho, um espelho que mostra a nossa sujeira. E a maioria vão estar tudo sujo. A lei vai mostrar ali um monte de sujeira que eles não quiseram se limpar. Não terão como entrar no reino do céu. Nós vamos ser julgados pela lei. Não salvos pela lei, julgados pela lei. Mas se eu for à lei e ver a minha sujeira, eu me limpo. E se eu me limpar, a lei não vai me julgar. Porque aquele que não tem pecado não tem como ser julgado. Ele já está purificado. Ok? O verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Queridos, a maioria estão sendo só ouvinte. Eles ouvem, conhecem a lei, sabem que tem a lei, mas não estão nem aí. Continuam praticando a iniquidade, que é o quê? Continuam praticando o pecado. Estão fazendo a sua própria vontade. E lá o texto que nós lemos fala assim, não faça a sua própria vontade, certo? Não pratique a sua própria vontade. Certo? Nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é justa. Mas os que praticam a lei, ele fala, hão de ser justificado. Então, se você pratica a lei, a palavra justificado já é o quê? Sem pecado. Se você não tem pecado, você não vai ser julgado pela lei. Eu já disse isso. Certo? Então, guarda a lei, obedece a lei, que você não terá por que temer no final, quando Jesus voltar. Senão vai ser julgado pela lei. Ela vai mostrar, vai falar aqui, ó, estava aqui para ser obedecido e você não quis. Tarde demais. Não vamos ter outra oportunidade. Quem prega que terá outra oportunidade é mentira. É Satanás que está enganando para a gente pensar que tem outra oportunidade e não ter salvação mais. A salvação é agora, enquanto estamos vivos, antes de Jesus voltar. Depois não tem mais chance. Eu quero que você acompanhe comigo também mais um texto para a gente finalizar. Tiago 2,10, que fala sobre a lei. Olha o que diz Tiago 2,10. Se você tem medo de parar de obedecer o homem para obedecer a lei de Deus, olha o que o próprio apóstolo Pedro fala, né? Todos os apóstolos, mas na verdade não é esse texto que o apóstolo Pedro fala. Eu quero ler outra hora para você que fala sobre isso. Mas agora, Tiago 2, verso 10, ele fala sobre a lei, se eu guardar toda a lei ou não. Olha bem, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então assim, se eu guardo os 10 mandamentos, vamos dizer assim, mas eu paro, num certo período eu paro de guardar um, não valeu nada o resto para mim. Não adiantou nada. Certo? Então são 10 mandamentos, eu paro de guardar o 4º mandamento, que é a lei de Deus, do sábado, não vale nada os outros, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer qualquer outra coisa. O próprio Jesus deu exemplo aqui. Olha o verso 11 em seguir. Porquanto aquele que disse, que é o Senhor Jesus, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulterarás, porém matar também, vem a ser transgressor da lei. Então ele fala, gente, se não pode matar e não pode roubar, então também tem que guardar o sábado. Agora eu tiro o sábado então e guardo só a lei de não matar, não roubar. Ué, mas não está faltando um? Eu estou guardando só 9. E se eu estou guardando só 9, está escrito no texto claramente assim, ó, torna-se culpado de todos. Se eu tropeçar em um só ponto, o resto não valeu nada para mim.
Um outro exemplo que eu quero te dar é assim: Jesus está para voltar. Se eu sei que Jesus vai voltar amanhã, eu venho me santificando até agora, guardando toda a lei. Mas se eu pecar de hoje para amanhã e não me arrepender, eu vou me perder. Não valeu nada do que eu fiz até agora. Não valeu nada. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, do último momento, do último pecado, antes de Jesus voltar. Então, eu tenho que guardar toda a lei até o final, sem tirar nenhuma e sem acrescentar mais nenhuma. As leis estão ali, é aquelas que Jesus nos deu. Não é para tirar e nem acrescentar. Nenhuma. Certo? Se são 10, é 10. Se eu tropeçar em uma, não valeu nada das outras. Certo? Aí o texto que eu queria comentar com vocês é o próprio Pedro, ele fala, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a lei do homem, se ela estiver acima da lei de Deus, não obedeça, ele fala. Obedeça a de Deus. O homem vai ser usado pelo inimigo para querer que você transgride a lei de Deus. Mas se você obedecer a do homem, você vai se perder. Então ele fala, paga as consequências desobedecendo a do homem, mas obedeça a de Deus. Vem o homem agora e fala que trocou para o domingo. Foi um homem, sem ordem de Deus. Aí as pessoas estão obedecendo a ordem desse homem, mas eles estão transgredindo a de Deus. Errado. Obedece a de Deus, que Deus não trocou nada, e transgride a do homem. Vai ter consequência? Vai, porque o homem está sendo usado pelo inimigo. Mas pague a consequência, e quando Jesus voltar, você será salvo. Será chamado de volta. Confie em Deus. Acredita em Deus. Não no homem. O homem tem um coração enganoso. Pode ter certeza disso. A própria palavra de Deus fala isso. Não desista. Não desista. Este é o conselho para nós hoje. Eu quero que esse vídeo termine agora para não ficar tão alongado, né? E o próximo texto, querido, não tenho ainda, mas eu peço que você assista, que nós vamos fazer mais uma sequência de outro título, certo? Vou botar em oração para que Deus ilumine, para que nós começamos um tema bacana também, que nos dê bastante sabedoria, né? Ora também por mim, para que Deus possa dar entendimento e que o Espírito Santo nos use para falar sobre as novas do Senhor, as boas novas do Senhor, sobre a salvação. Que Deus te abençoe e te guarda. Tá? Até o próximo vídeo. Não se esqueça, compartilhe, aperte o sininho lá para que você também receba as notificações dos próximos vídeos. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?